Eu cheguei no aniversário de 65 anos do meu pai carregando uma torta de maçã caseira e um pacote de cervejas artesanais que ele adorava. A mesa estava posta, o fogo acendia, e todos estavam lá. Mas em vez dos abraços de sempre, recebi um silêncio pesado e olhares que não conseguiam se fixar nos meus. Eu não sabia, mas naquele quintal em Dayton, Ohio, eu não era um convidado da festa. Eu era o motivo dela. Existe um tipo de silêncio que tem peso. Não é o silêncio tranquilo de uma manhã de domingo, nem o silêncio respeitoso em uma igreja. É um silêncio carregado, que parece tomar o ar do ambiente e deixar tudo mais denso. Foi esse silêncio que me recebeu quando entrei pelo portão lateral, aquele que sempre foi considerado a porta da família. Minha irmã, ao me ver, interrompeu a risada que tinha com nosso tio e simplesmente virou de costas para mexer na salada. Meu primo, que sempre vinha me cumprimentar com um aperto de mão e uma piada, apenas acenou com a cabeça de longe. Eu olhei para as cadeiras de plástico ao redor da mesa de piquenique, e no centro delas, havia uma que estava vazia, mas de uma forma que parecia estar reservada. Era para aquela cadeira que eu estava caminhando, sem nem saber. Eu tinha comprado as cervejas naquele novo cervejaria do centro, uma IPA que meu pai tinha experimentado na minha casa no Natal e ficado enlouquecido. Esse negócio tem gosto de mato, mas um mato bom, ele tinha dito, e eu guardei a frase. Para a torta, usei a receita da minha avó, a mesma que minha mãe fazia quando eu era criança. Levei quase 3 horas na cozinha do meu apartamento, pensando em como ele iria sorrir, cutucando meu braço e dizendo herdou o talento da sua mãe, hein? Era um presente perfeito, pensado nos detalhes. Eu estava ansioso, até. Trabalhando remoto de São Francisco para uma empresa de software, eu não via a família há 8 meses. O voo para Dayton, Ohio, tinha sido longo, e eu dormi mal no sofá-cama da casa da minha irmã na noite anterior, mas estava feliz. Era um momento de pausa. De normalidade. Quando entrei no quintal da casa dos meus pais, a cena era a que eu esperava. O velho grill de alvenaria que meu pai tinha construído na década de 90 soltava aquela fumaça característica de carvão. A mesa longa de madeira, coberta com toalha de plástico xadrez vermelha, estava lotada de tigelas de macarrão, salada de batata, pães de alho embrulhados em papel alumínio. Meu sobrinho de 5 anos, Léo, corria atrás do cachorro com uma espada de plástico. Tudo parecia no lugar. Mas o ar estava errado. Minha mãe me viu primeiro. Ah, chegou o viajante, ela disse, vindo me abraçar. O abraço foi apertado, mais apertado que o normal, e durou um segundo a mais. Quando ela se afastou, seus olhos estavam brilhantes, mas não do jeito de quem está feliz. Era um brilho de ansiedade. Deixa eu pegar isso para você, ela falou, tirando a torta e as cervejas das minhas mãos antes que eu pudesse oferecê-las ao meu pai. Ele estava perto do grill, com o garfo comprido na mão, virando as costelas. Me aproximei. Feliz aniversário, velho. Ele se virou e me deu um tapinha no ombro, aquele cumprimento padrão dele. Opa, valeu, filho. Tá grandão, hein? São Francisco tá te engordando. A piada era comum, mas a voz dele estava plana, sem a entonação debochada de sempre. Trouxe aquela IPA que você gostou. Legal. Bota na geladeira aí, já já a gente abre. Ele virou as costas de novo para o fogo, e eu fiquei ali parado por um instante, sem saber o que fazer. A interação tinha acabado. Normalmente a gente ficava ali, ele me passando o garfo para eu fazer meu turno no grill, enquanto ele ia buscar uma cerveja e contava alguma novidade besta do trabalho ou da vizinhança. Recuei, sentindo um frio estranho na barriga. Olhei em volta. Minha irmã, Carla, conversava com meu cunhado do outro lado do quintal. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu rápido, um sorriso tenso que não chegava aos olhos, e virou de volta para ele. Meu primo Eric, meu parceiro em todas as festas de família, aquele com quem eu sempre dividia as primeiras cervejas e falava mal do time de futebol da cidade, estava ajudando a levar bandejas para fora. E aí, cara? Eu chamei. E aí, ele respondeu, mas não parou, não veio em minha direção. Seguiu direto para a cozinha.
Puxei uma cadeira de plástico azul e sentei à beira da mesa, perto do meu tio Ricardo, o irmão mais novo do meu pai. Ele sempre foi o descontraído, o que contava piadas velhas e erradas. Tudo beleza, tio? Tudo, tudo. Você, tudo bem contigo? Ele perguntou, com uma seriedade incomum. Tudo ótimo, ué. Trabalho corrido, mas tô bem. Por quê? Não, nada. É que às vezes a gente não sabe. A cidade grande é complicada. A conversa morreu ali. Eu peguei uma garrafa de água na mesa e fiquei olhando as pessoas. Todos estavam em duplas ou trios, conversando baixo. Ninguém parecia à vontade. Ninguém parecia estar realmente celebrando. O único som alto era o do Léo rindo com o cachorro. Minha mãe saiu da cozinha e bateu levemente em uma colher de pau numa panela. Pessoal! O pai já está quase tirando a carne. Que a gente vai sentar para comer, que tal? As pessoas começaram a se mover, arrumando cadeiras. Foi quando eu notei. Havia uma cadeira vazia, uma cadeira de metal dobrável com assento de lona, colocada um pouco afastada da cabeceira da mesa, voltada para o círculo. Não era o lugar do aniversariante. Não era o lugar de ninguém. Era só uma cadeira, sozinha. Vem cá, filho, minha mãe disse, com uma voz suave mais firme, apontando para a cadeira vazia. Senta aqui um minutinho. A gente precisa conversar com você antes de comer. O frio na minha barriga se transformou em um nó. A pele do meu braço formou arrepios, apesar do calor do fim de tarde de junho. Olhei para o meu pai. Ele tinha saído do grill e estava parado, com o avental ainda amarrado, os braços cruzados. Ele não olhava para mim. Olhava para o chão. Olhei para Carla. Ela estava sentada agora, as mãos entrelaçadas no colo, os nós dos dedos brancos. Eric não sentou. Ficou de pé, encostado na cerca, olhando para o lado. Conversar o quê, mãe? Tá todo mundo bem. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia, quase desafiadora. Só senta, por favor, disse minha mãe, e havia um tremor no por favor. Eu caminhei até a cadeira. O plástico da garrafa de água estalou na minha mão. Sentei. A cadeira estava firme, mas eu me senti como se estivesse em um camarote, sozinho, com o palco à minha frente. E o palco era minha família, se acomodando em semicírculo ao meu redor, evitando meus olhos. Meu pai foi o primeiro a se mover. Ele puxou sua cadeira e se sentou diretamente na minha frente, a cerca de 1,5 metros de distância. Respirou fundo, esfregou as mãos nos joelhos do jeans. Filho, ele começou, e a voz falhou. Ele limpou a garganta. A gente te ama muito. Você sabe disso, né? Eu só consegui acenar com a cabeça, uma sensação de desprendimento tomando conta de mim. Isso era um sonho. Um pesadelo muito vívido. A gente tem observado, a gente tem falado, e a gente acha que você não tá bem. A frase ficou pairando no ar quente do quintal, misturada com o cheiro do carvão e da carne quase queimando. A gente acha que você não tá bem. Eu olhei de rosto em rosto, procurando por uma piscadela, um sorriso que quebrasse a tensão, qualquer sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Nada. Meu pai tinha os olhos vermelhos. Minha mãe, ao lado dele, segurava as mãos da minha irmã. Carla olhava fixamente para as próprias unhas. Não tô bem? Como assim, pai? Eu tô ótimo. Acabei de chegar, vocês estão me vendo há 10 minutos. Não é sobre hoje, minha mãe interveio, sua voz macia mas incrivelmente firme. É sobre os últimos anos, Josh. Desde que você se mudou. A gente vê pelas suas fotos, pelas suas chamadas de vídeo. Ouvimos o que você conta, e o que você não conta. Eu senti um calor subir pelo meu pescoço. Uma mistura de vergonha e raiva começando a ferver. O que eu não conto? Vocês estão me vigiando? É sobre o trabalho? Porque eu falei que estava estressado mês passado, mas todo mundo. Não é só o trabalho, Josh, disse Carla, cortando-me.
Ela finalmente ergueu os olhos. Eles estavam cheios de lágrimas contidas. É você sumir por semanas. É você cancelar a viagem para o Natal no último minuto porque te surgiu um projeto. É você ficar online às 3 da manhã num sábado. É a sua voz, sempre cansada, sempre apressada. É você ter acabado com a Nicole e nem ter falado com a gente sobre isso. O nome da Nicole caiu como uma pedra. Tínhamos terminado há 8 meses, depois de 4 anos juntos. Eu tinha contado para eles, sim. Uma mensagem de texto. A Nicole e eu terminamos. Tudo bem, foi amigável. Foco no trabalho agora. Eles tinham ligado, eu tinha dito que não queria falar sobre isso, que estava tudo sob controle. O que a Nicole tem a ver? Foi um término comum. Crescemos para lados diferentes. E desde então você só trabalha e fica trancado naquele apartamento, pelo que a gente entende, disse meu pai, sua voz ganhando um tom que eu conhecia bem, o tom de preocupação que sempre se disfarçava de irritação. Você não sai, não conhece ninguém novo. Sua irmã disse que sua geladeira, na última chamada de vídeo, só tinha energético e molho pronto. Então foi a Carla que deu o puxão de orelha, eu disse, virando-me para ela, a raiva agora cristalina e direcionada. Você tá fazendo relatórios sobre a minha geladeira para a família? Que patético. Josh, pelo amor de Deus, minha mãe exclamou, e o desespero na voz dela me fez recuar um pouco. Ninguém aqui é seu inimigo. A gente tá com medo. Você está a milhares de quilômetros de casa, sozinho, e a gente sente que você está desaparecendo. Aos poucos. Escorregando. E quando a gente tenta te alcançar, você puxa a escada. O tio Ricardo se inclinou para a frente. Olha, sobrinho, a gente já viu isso antes. Com o filho do Paul, lembra? O rapaz em Nova York. Trabalhava naquele banco. A família não interferiu, achou que era fase, que ele era adulto. Até que, bem, até dar no que deu. A gente não quer isso para você. Foi então que a escala do que estava acontecendo realmente me atingiu. Não era uma conversa. Era uma intervenção. A palavra, que eu só associava a programas de TV sobre vícios, ecoou na minha cabeça. Minha família tinha planejado isso. Tinham se reunido, provavelmente em chamadas secretas das quais eu estava excluído, e decidiram que eu era um problema a ser consertado. No aniversário do meu pai. A humilhação foi um gosto amargo na minha boca. Então deixem eu ver se entendi, eu falei, minha voz agora fria e controlada, o que era pior do que gritar. Vocês marcaram uma reunião familiar. Usaram o aniversário do pai como isca. Me fizeram viajar 3.000 milhas. E agora estão todos aqui, em semicírculo, para me dizer que eu sou um caso perdido? Que eu não sei viver minha própria vida. Ninguém disse isso, chorou minha mãe. Estão insinuando. Vocês acham que eu sou um incapaz? Que vou surtar, vou me matar, o que seja. Por que eu trabalho muito? Por que eu não fico contando cada detalhe da minha vida para vocês? Eu tenho 31 anos. Meu pai bateu a mão aberta na coxa, um estalo seco. É exatamente esse o ponto. 31 anos e agindo como um adolescente rebelde. A gente se aproxima e você dá um murro no peito. A família é para isso, Josh. É para ver quando o outro não tá conseguindo enxergar. E você não tá enxergando porra nenhuma. O palavrão, vindo dele, foi como um soco. Meu pai não xingava. Nunca. O quintal ficou em silêncio absoluto, só o chiado distante da gordura caindo no carvão. Eu me levantei. A cadeira de metal rangou no cimento da varanda. Tá bom. Entendi. Obrigado pelo diagnóstico. Agora, se me dão licença, vou pegar minhas coisas e vou embora. Parabéns pelo aniversário, pai. A torta é da vovó. Josh, não, várias vozes disseram ao mesmo tempo. Minha mãe se levantou e bloqueou meu caminho, não fisicamente, mas com a expressão de completo desamparo. Não vá embora assim. Por favor. A gente só quer te ajudar.
Nós preparamos algumas coisas. Algumas coisas, eu perguntei, incrédulo. Carla se levantou e pegou um envelope marrom que estava debaixo da sua cadeira. Aqui, é uma lista de terapeutas em São Francisco. Alguns fazem consulta online. Tem indicação da minha psicóloga, são bons. Meu cunhado, Tim, o homem mais silencioso que eu conhecia, falou pela primeira vez. Eu tenho um amigo que é adunter na sua área. Ele disse que conhece umas empresas com cultura mais saudável. Se você quiser, eu te passo o contato. Meu pai respirou fundo. E a gente junta grana. Se você quiser tirar um mês, 2, se afastar. Vir pra cá. Descansar. A casa é sua. A gente banca. Eu olhei para o envelope na mão da minha irmã, estendido em minha direção. Olhei para os rostos cheios de esperança, medo e um amor tão torto que doía. Eles tinham um plano. Tinham soluções. Tinham se organizado para me salvar de mim mesmo. E em nenhum momento, em absolutamente nenhum momento, tinham parado para pensar se eu queria ser salvo. Ou se a vida que eu estava vivendo, por mais solitária e intensa que parecesse para eles, era minha vida para ser vivida, e não a deles para ser julgada. A raiva deu lugar a uma exaustão profunda, um cansaço de osso. E também a uma dúvida minúscula, perversa, que começou a brotar no fundo do meu peito. E se eles estivessem certos? Fiquei parado, olhando para o envelope na mão da minha irmã como se fosse um objeto perigoso. Aquele pedaço de papel marrom representava tudo, a conspiração, a análise, a conclusão deles sobre mim. Mas também representava o cuidado, a angústia, as noites em claro que eles devem ter tido. Essa dualidade me paralisou. A raiva ainda estava lá, um carvão em brasa no meu estômago, mas a chama alta havia baixado, deixando apenas um calor residual e cansado. Eu não preciso de terapeuta, eu disse, mas minha voz já não tinha a mesma força. Sou mais como uma criança teimosa do que como um homem convencido. Todo mundo precisa, Josh, Carla respondeu, baixinho, ainda com o envelope estendido. Eu faço. Faz 2 anos. Me salvou. Não é uma derrota. É uma ferramenta. Eu não peguei o envelope. Virei-me e caminhei até a mesa de piquenique, agarrando a garrafa de água quase vazia. Bebi o resto de um só gole, ganhando tempo. O quintal estava em suspenso. Meu sobrinho tinha sido levado para dentro pela minha tia, percebendo que a conversa de adulto estava séria demais. O cachorro estava deitado à sombra, observando. A carne no grill agora devia estar negra, mas ninguém se importava. O que vocês querem que eu faça? Perguntei, sem me virar para encará-los. Falei para a cerca de madeira, para as flores que minha mãe plantava todos os anos. Que eu largue meu emprego. Que eu volte para Dayton, durma no meu quarto de adolescente e todo mundo viva feliz para sempre, comigo debaixo do olho de vocês. Nós queremos que você respire, a voz do meu pai veio de perto. Ele tinha se aproximado, ficando a alguns passos de mim. A gente quer ouvir você rir de verdade no telefone, não aquele riso curto e forçado que você dá. A gente quer que você coma uma refeição que não veio num aplicativo. Que você sinta que pode nos ligar às 2 da manhã se precisar, e não só às 7 da noite de um domingo, no horário marcado. Aquilo me pegou. O horário marcado. Era verdade. Minhas chamadas para casa eram um ritual, um item da lista de tarefas. Ligar para os pais, 20 minutos. Eu controlava o tempo, dirigia a conversa para tópicos seguros, trabalho, clima, notícias da vizinhança, e me desligava assim que o cansaço ou a vontade de fazer outra coisa aparecia. Me virei para encará-lo. O orgulho dele, aquele muro de tijolos que eu sempre conheci, estava rachado. Vi medo nos olhos dele. Medo genuíno de perder o filho, não para a distância física, mas para uma distância interior que ele não conseguia atravessar. Eu não estou doente, pai, eu disse, e pela primeira vez minha voz também rachou. Eu estou sobrevivendo. É diferente. A cidade é dura, o trabalho consome tudo, e sim, é solitário. Mas é a vida que eu escolhi. A gente sabe que você é forte, minha mãe disse,
juntando-se a nós. Mas ser forte não significa aguentar tudo sozinho até quebrar. Significa saber quando pedir ajuda. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e roxo atrás do telhado dos vizinhos. A festa de aniversário tinha sido completamente esquecida. Não havia música, não havia risadas, o gelo no balde de cerveja tinha derretido. E se eu disser que não quero a ajuda de vocês? Desse jeito, perguntei, olhando para todos. E se eu achar que essa intervenção, foi uma violação? Um ultrajante da minha privacidade? Houve um silêncio. Meu primo Eric, que ainda estava encostado na cerca, falou. Aí a gente vai ter que aprender a viver com isso. E você também. Porque a gente não vai parar de se preocupar. Só vai aprender a esconder melhor. Foi a frase mais honesta da noite. Não havia um final feliz garantido. Eles tinham arriscado nosso relacionamento em uma jogada de alto risco, sabendo que poderia dar terrivelmente errado. Fizeram porque o medo de não fazer era maior. Eu caminhei de volta para a cadeira de metal e me deixei cair nela. A resistência foi embora. Sobrou apenas uma vulnerabilidade esmagadora. A carne queimou, eu disse, inexpressivo. Que se dane a carne, minha mãe respondeu, e sentou-se na cadeira ao meu lado, colocando a mão sobre a minha. Era quente e firme. A gente pede pizza. Naquela noite, não comemos churrasco. Comemos pizza, direto da caixa, na mesa da cozinha, com as luzes principais apagadas e só a do fogão acesa. A conversa não foi profunda. Falamos sobre o time, sobre a podridão que o Cacharo tinha feito no jardim da vizinha, sobre um filme idiota que meu tio tinha visto. Era uma trégua. Um cessar-fogo frágil. Antes de eu ir embora para o hotel, eu não conseguia passar outra noite na casa da minha irmã. Minha mãe enfiou o envelope na mochila que eu tinha trazido. Leva. Joga fora se quiser. Mas leva. Meu pai me acompanhou até o carro alugado na calçada. Parou um momento, as mãos nos bolsos. Eu não sei fazer de outro jeito, filho, ele disse, a voz rouca. Sou um homem simples. Vejo um problema, tento consertar. E para mim, ver meu filho definhando longe é o maior problema que já tive. Eu não estou definhando, pai, eu disse, mas sem convicção. Tá. Mas se um dia começar, a gente tá aqui. Não precisa ter medo da gente. A viagem de volta para São Francisco, 2 dias depois, foi um turbilhão. A raiva voltava em ondas, sempre acompanhada da imagem dos olhos vermelhos do meu pai e do tremor nas mãos da minha mãe. Guardei o envelope na gaveta de meias, sem abrir. Levei meses para digerir. Muitos meses. Não voltei para Dayton no Natal seguinte. Fiquei na minha cidade, sozinho, e foi estranhamente pacífico. Mas comecei a fazer coisas pequenas. Marquei um jantar com um colega de trabalho. Aceitei o convite para uma caminhada no sábado com um grupo que conheci online. E, em um domingo à tarde, com o coração batendo forte, liguei para o primeiro número da lista de terapeutas. Não porque eles tinham mandado. Mas porque, no fundo do meu orgulho ferido, eu sabia que a Carla tinha razão sobre uma coisa: todo mundo precisa de ferramentas. A nossa relação nunca mais foi a mesma. Há uma cicatriz, uma cautela. Eles pensam 2 vezes antes de perguntar como estou, e eu faço um esforço consciente para ser mais aberto, mesmo quando é desconfortável. Às vezes, o amor mais profundo não é o que te acolhe suave. É o que te confronta, de maneira desajeitada e dolorosa, porque a ideia de te perder é pior do que qualquer briga.